da igreja, a igreja em Tiatira. Então, nós vamos estar falando sobre esse assunto. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E o que eu desejo é que a palavra do Senhor, ela venha edificar a todos nós, ela venha nos ensinar, nos fortalecer, nos corrigir, nos abençoar, nos instruir, porque a palavra do Senhor, ela tem a sua multiforme eficácia e a sua multiforme graça. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu vou ler, louvado seja o nome do Senhor, Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, está escrito: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho do Senhor nosso Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares desta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu vou comentar sobre a carta do dono da igreja, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A carta dele à igreja de Tiatira e a sua pseuda profeta. Tiatira era uma pequena cidade da Ásia, hoje é conhecida como Aquisar, que esse nome Aquisar significa Castelo Branco. Esta cidade, como o seu antigo nome, Tiatira, que significa sacrifício contínuo, a alusão desse termo, sacrifício contínuo, poderia ser muito bem aplicada à igreja de Tiatira, no sentido espiritual, de ela ser agradável ao Senhor nosso Deus continuadamente. Como esta é a vontade do Senhor nosso Deus para todas as igrejas que o servem e levam consigo seu nome, como descreveu Davi no Salmo 51, versículo 15 ao 17. Ele diz: Senhor, o Senhor não se compraz de certos sacrifícios, senão eu te daria. Mas o Senhor se agrada de um coração quebrantado e contrito de espírito.
daquele que se aproxima de ti com inteireza de coração, então este o Senhor não desprezará. Ou seja, era o que o Senhor sempre quer de nós, era o que o Senhor sempre queria das igrejas, das suas igrejas e dessa igreja de Tiatira. Contudo, esta igreja de Tiatira, hoje só existe alguma ruína dela, eu falo do templo. E a cidade naquela época, apesar de ser fundada como a princípio um posto militar, e que prosperou na metalúrgica, no comércio, era uma cidade que intermediava envios e recebimentos de correspondências da Ásia para a Europa, para outros lugares do mundo, mas com todas essas vantagens. Contudo, a alusão do termo que significa o nome Tiatira, que é sacrifícios contínuos, não se fora dado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e sim pelo fato de muitos habitantes daquela cidade, naquela época, participarem de muitos banquetes para consagrados às divindades pagãs, consagrados ao imperador da época, às divindades pagãs. Inclusive esses banquetes incluíam sacrifícios humanos e orgias em geral a Satanás. Então esta cidade de Tiatira era idólatra, e sabemos que, para começar, ídolo nada é o que diz em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Os ídolos são abomináveis ao Senhor. É o que diz em Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26. São vazios e como os mortos são aqueles que creem nos ídolos. É só ler Salmo 115, o capítulo todo. E a Bíblia Sagrada também nos adverte, 1 João 5, versículo 20 e 21, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro Deus, e que devemos nos guardar, pelo amor do Senhor nosso Deus, nos privar, vamos dizer, fugir, não querer assunto com os ídolos. E a igreja de Tiatira, ela vivia numa verdadeira fornalha de idolatria, porque a cidade, como as outras da Ásia, eram idólatras. E toda esta malignidade, além de estar na cidade, fazer parte da cidade, acontece que ela estava se infiltrando na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa cidade de Tiatira. E contudo, da mesma forma como nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, somos advertidos nos tempos de hoje pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor Espírito Santo, pela palavra do Senhor, a igreja de Tiatira naquela época, ela foi advertida na época pelo próprio dono da igreja. Aquele, louvado seja o nome do Senhor, que é dono de toda a terra. E assim é para toda a igreja da face da terra, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tudo vê. O próprio Senhor, nosso Deus, ele envia uma carta para este povo, para esta cidade de Tiatira. E analisemos o teor desta carta sob 5 pontos que eu quero falar aqui. E o primeiro ponto é: aquele que proferiu as palavras, nós vemos uma breve descrição sobre ele. Quem era este? Quem é este? Versículo 18: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus,
que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, ou seja, quem foi que escreveu esta carta à igreja de Tiatira? Aquele que tem todo o poder, aquele que é onisciente, onipresente e onipotente. É aquele que tudo vê. É o Filho do Senhor nosso Deus. Está escrito aqui o Senhor Jesus Cristo. E Ele e o Pai são um só. É o que diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Ele que tem os olhos como chama de fogo. Por quê? Porque representa a sua onipotência, a sua justiça, o seu juízo, a sua equidade. Pés semelhante ao bronze polido, ou seja, refletindo um pouquinho do esplendor de sua glória. Então o Senhor poderoso, grande e único, por amor àquela igreja, Ele escreve uma carta direcionada a esta igreja, assim como, louvado seja o nome do Senhor, podemos aprender para nós hoje. Segundo ponto, o dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, juiz dos juízes, ele descreve as boas obras da igreja de Tiatira. Versículo 19, ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Quer dizer, o Senhor, ele via as obras desta igreja. Ele disse: eu conheço as tuas obras. Ou seja, essa palavra conhecer, ela vem do grego, que é gnosko, que quer dizer, eu percebo profundamente. Eu sei além do que o que vocês poderiam me dizer. Eu sei além, muito além do que aquilo que vocês poderiam me ocultar. Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. O serviço para com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor conhecia. E sabe qual é a maior obra? Primeira, é crer que Ele foi enviado. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João 6, 29. O Senhor também disse a eles: eu conheço o teu amor. O amor é importante, mas é claro, é o caminho mais excelente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, a parte B. É o dom oriundo do Senhor pelo próprio Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, versículo 23. É a essência do próprio Senhor Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus, Ele é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. O Senhor disse ainda mais à igreja de Tiatira: glória a Deus, eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. Ou seja, eles tinham fé? Tinham, porque o dono da igreja disse que eles tinham fé. O Senhor disse: eu conheço o teu serviço. Ou seja, o que eles faziam para o Senhor, o deitar, o levantar deles. E diz: eu conheço a tua perseverança. Ou seja, eu quero dizer que perseverança, ela é muito importante para a vida de nós cristãos, ainda hoje e sempre, enquanto essa terra existir. E o segredo é alinhar perseverança com a santificação. Louvado seja o nome do Senhor. E com essa dupla oriunda do Espírito Santo em nossas vidas, até o fim, como diz em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Custe o que custar,
no agrado do Senhor é perseverar até o fim para se ter a salvação. Perseverança e santificação juntas. Louvado seja o nome do Senhor, e ainda mais a palavra do Senhor diz: segui em paz com todos e a santificação, porque sem estas coisas ninguém verá o Senhor. Está escrito. O que mais? Obras positivas da igreja de Tiatira. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor disse: as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, aquela igreja, louvado seja o nome do Senhor, passou o tempo e eles não estavam definhando na fé. Eles não estavam decaindo no seu trabalho para o Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, eles foram avançando, eles foram crescendo e não esmorecendo. E o Senhor, o dono da igreja, viu tudo isto. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ao terceiro ponto do teor desta carta do Senhor à igreja de Tiatira. E o terceiro ponto, o Senhor diz assim, versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vejam bem, o dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, é como se ele dissesse, mas, ou seja, vírgula, apesar desses pontos positivos que a igreja de Tiatira que vocês apresentam, no entanto, o Senhor, ele lhes aponta uma grave negativa falta e que estava infiltrada na igreja e que estava, de certo modo, comprometendo a todos, porque ele diz aqui, tenho, porém, contra ti que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, vamos analisar aqui uma falha terrível, uma coisa horripilante e totalmente comprometedora para o mal. E o Senhor mostra a igreja de Tiatira. Uma falha terrível e o pior é que uns estavam se comprometendo em praticarem as mesmas obras más e outros não estavam praticando as mesmas obras más, mas eles estavam consentindo que a raiz deste mal estivesse ali. E o Senhor disse, eu tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, ela ensina, ela seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Para entendermos um pouco melhor sobre essa pseudo-profetisa, esta cafetina encapada, é necessário nós voltarmos ao 9º século antes do Senhor Jesus Cristo, 1000 anos antes de Tiatira, para falarmos da sósia dessa Jezabel profetisa, que foi a outra Jezabel. Sim, existiu em Israel uma rainha má, casada com o rei Acabe, rei de Israel. Sim, a rainha Jezabel, a fenícia, uma dentre as mulheres mais maléficas que já existiu.
porque existiu Atalia, que era filha dela, existiu Herodíades, pois bem, e assim está Jezabel neste meio, a Jezabel, a rainha má. E a personalidade da rainha Jezabel era colérica e era maléfica. Ela tinha uma maldade, uma inclinação para a idolatria sem limites dentro de si. Se quiserem saber mais sobre a sósia dessa profetisa Jezabel, é só ler 1 Reis, capítulo 16, 29 ao 34, 1 Reis 21. Então, Jezabel, a esposa de Acabe, ela era muito obstinada, ela era cruel, ela levantou falso testemunho para matar um inocente, dono de uma vinha, e para depois tomar a vinha dele. E ela fez isso. Jezabel, ela não se sujeitava a nenhuma autoridade. Jezabel, ela não temia ao Senhor, ao Deus vivo. Jezabel era uma matadora dos verdadeiros profetas. E o marido dela já era mau por natureza e ela o instigava ainda mais a ele ser pior ainda. Ela era manipuladora, ela subjugava o marido, ela influenciou uma nação inteira, a nação de Israel, a se prostrarem diante do seu falso deus Baal. E ali fez de Israel um centro de adoração a Baal. E o fim dela não foi nada bom. É só ler 1 Reis 21, do 25 e 26 em diante. Então, esta Jezabel, de 1000 anos antes desta Jezabel profetiza, a Jezabel de Tiatira, a pseudo-profetisa, podemos dizer amiga da igreja de Tiatira, porque estava ali, dá-se ao entender que ela tinha esse mesmo espírito da rainha Jezabel, pois ela tinha autonomia para fazer o que queria na igreja de Tiatira, ela ensinava o mal, ela seduzia os cristãos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Essa Jezabel cafetina, embusteira, ela tinha influência, era independente, era insubmissa, era idólatra, era má e promoveu uma terrível heresia protognóstica. Ela era seguidora da mesma doutrina de Balaão e dos nicolaítas, era essa Jezabel de Tiatira. Essa doutrina dessa Jezabel, que era disfarçada ao dizer que tinha acesso aos mistérios do Senhor nosso Deus. E os mistérios do Senhor nosso Deus, se Ele não nos revela pela sua palavra através do seu Espírito, eles são insondáveis e inescrutáveis. Romanos 11, 33. E essa mulher, ela dizia que tinha acesso às profundidades do Senhor nosso Deus e que na verdade não era. Ela tinha acesso a enganos e às profundezas de Satanás, porque diz aqui o versículo 24, quando o Senhor diz, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, antes de falar desse versículo 24, mas só mencionando que ela dizia que tinha as profundidades do Senhor nosso Deus, e disso não tinha nada. Ela tinha acesso aos enganos e às profundezas de Satanás. Então, apesar de tudo, apesar desta falha terrível na igreja de Tiatira, por consentir esta mulher e com estes ensinamentos e com estas prevaricações que ela fazia, e ao mesmo tempo nós vemos a benignidade do Senhor Jesus Cristo, pelo fato do Senhor Jesus Cristo ser longânimo,
Pelo fato do Senhor Jesus Cristo ter nos criado para as boas obras e para que andássemos nelas, pelo fato do Senhor Jesus Cristo ter a sua longanimidade para com todas as suas criaturas humanas e também para esta criatura Jezabel e seus adeptos, e pelo Senhor não ter prazer na morte de um ímpio, e sabemos para onde vai um ímpio quando morre. Então, versículo 21, ele diz: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Então, o que nós vemos? Vemos aqui o quarto ponto. Ainda vou falar da Jezabel, o que ela significa nos dias de hoje. Mas eu quero falar aqui o quarto ponto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. O dono da igreja, ele proferiu 2 vereditos para a igreja de Tiatira. E qual foram os 2 vereditos? O primeiro veredito era que para essa Jezabel e os demais que a seguiam, que vamos ler agora. Versículo 22. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, quando o Senhor diz assim, eis que a prosto de cama, nós vemos aqui o proferimento de um juízo divino por meio da enfermidade. Nós sabemos que se há muitas doenças de origem sexual e transmissíveis sexualmente. Então o Senhor disse, eis que a prosto de cama, não só ela, mas e também com grande tribulação. O que é grande tribulação? Falta de paz e tudo mais. Muitas doenças, muitas tribulações. E disse, caso os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, qual foi o juízo divino primeiro? Proferido para a pseudo-profeta Jezabel e seus adeptos, o meio da enfermidade, o meio de muitas tribulações. E ainda mais o Senhor diz o versículo 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o Senhor proferiu o primeiro veredito, juízo divino por meio da doença, tribulações, disse que mataria, o Senhor disse que mataria, e a justa medida para cada uma das obras de todos. E o segundo veredito, qual foi? Foi para a igreja de Tiatira, os que não estavam envolvidos nas práticas da pseudo-profeta da Jezabel, os que estavam consentindo, vendo tudo, mas não estavam praticando. E o Senhor dá o segundo veredito para esta parte da igreja de Tiatira. Ele diz aqui, versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Ou seja, o Senhor está dizendo, o primeiro julgamento vai para esses que praticaram. E quanto aos demais da igreja de Tiatira, que não tem essa doutrina, que não pratica ela, que não conhecer as coisas profundas de Satanás,
Eu não vou julgar vocês dessa maneira, porém, o Senhor os adverte e diz o que a eles? O Senhor diz assim, versículo 25, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ou seja, o Senhor diz a nós, Apocalipse 3, versículo 20, se eu não me engano. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens em relação ao que agrada ao Senhor nosso Deus. Guarda o que tens no sentido de coisas que têm valor eterno. Guarda o que tens no sentido das coisas concernentes espirituais que o Senhor te concedeu. O Senhor está dizendo, guarde. E guarde o coração também, para não se corromper, para não se pecar, porque dele procedem as saídas da vida, Provérbios 4, 23. Então o Senhor diz, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Aí ele diz, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Autoridade sobre as nações, o que significa ao vencedor que guardar até o fim? Significa poder e autoridade do Espírito, que é isto que o Senhor, ele outorgou à sua igreja. A autoridade e poder do Espírito, ele disse que os sinais seguiriam os que creem. E no nome dele falaria novas línguas, expulsariam demônios e o Senhor livraria. Glória ao nome do Senhor se fossem vitimizados de tomarem algo mortífero sem saberem. O Senhor promete, louvado seja o nome do Senhor. Ele promete ao que vencer, ele daria autoridade. E é o que a igreja do Senhor precisa hoje. Autoridade do Espírito, poder, aleluia, do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais? E disse aqui, com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Ou seja, quem tem este poder? É o próprio Senhor. E Daniel, aleluia, glória ao nome do Senhor. Em Salmo capítulo 2, versículo 8 e 9, declara que o Senhor terá todas as extremidades da terra por possessão e julgará as nações e quebrantará quem quer e como ele quer, do jeito que ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 27, ainda mais. Como diz em Daniel capítulo 12, versículo 3, os que forem sábios pela graça do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que há muito se conduzirem para a justiça, para o que é certo, para o que agrada ao Senhor, como as estrelas sempre e eternamente. O brilho do Senhor, ou seja, luz para o mundo, ou seja, quando ele diz aqui assim, versículo 28, como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ele está falando aqui de acompanhar esta igreja, de estar lado a lado com esta igreja e de dar a ela o brilho, louvado seja o nome do Senhor, a luz que reluz no mundo para os que estão em trevas. E o Senhor diz aqui, versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, o quinto ponto. O quinto e último ponto. Eu quero trazer um subsídio teológico sobre o que ou quem representa a pseudo-profetisa Jezabel nos tempos de hoje. Vamos começar. A má influência. Na história bíblica existiram mulheres profetisas, mulheres que tinham dons, carisma, cargos de liderança, sim. A exemplo, a rainha Esté, Débora, a juíza, Ana, a profetisa,
as profetisas filhas do evangelista Filipe, Atos capítulo 21, versículo 8 ao 9, e estas fizeram bem. Mas também tinha, por outro lado, as que faziam mal, sim. A rainha Jezabel, Atalia, que era sua filha, Herodíade, só fizeram o mal. Muito bem. Então, o que se refere hoje esta mulher, Jezabel, a pseudo-profetisa? O que quer dizer para os tempos de hoje? É que tanto mulheres e muito mais os homens e qualquer um que fale no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, todas as pessoas, a igreja que fala no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nenhuma pessoa que tenha carisma, que tenha influência, que tenha posto, que tenha cargo, que tenha título credencial de liderança, não importa se é homem, se é mulher, qualquer pessoa e que usa-se do cargo, da influência ou dos dons que tem e ao mesmo tempo vivem prevaricando e ao mesmo tempo vivem rejeitando a santificação e usa de artifícios, de revelações e que querem, vamos dizer assim, seduzem as pessoas e alguns são incautos e estão cheios de pecado, nós devemos rejeitar qualquer um que se está em posição e que coloca suas palavras, ideias, revelações e influências acima da palavra do Senhor nosso Deus, são para ser rejeitados. E na história humana, nós tivemos muitos, na história humana agora contemporânea, que predizeram datas específicas para o fim do mundo e não aconteceu, que não se cumpriu. E outros se desviaram da fé genuína por causa de outros que prevaricaram e atraíram outros em muitos aspectos. E assim diz o Senhor para nós, nos dias de hoje, que nós prestaremos conta ao Senhor, todos, de nossas ações, do que recebemos pelo bem e pelo mal que fizermos, nós receberemos as nossas, vamos dizer, os nossos galardões do Senhor. Então, repito, a pseuda Jezabel, profetisa da igreja de Tiatira em Apocalipse. Ela representa pessoas que têm influência, que têm carisma, às vezes têm cargo na igreja, título de liderança, seja homem, seja mulher, mas que vive prevaricando, vive enganando, vive ludibriando e vive colocando as suas ideias e revelações acima da palavra do Senhor. Era esta mulher. Ela era seguidora da doutrina dos nicolaítas, da doutrina de Balaão, que era se prostituir e comer coisas sacrificadas aos ídolos, e dizia que isso não tinha nada a ver com a salvação. Pois bem, hoje temos visto decadência espiritual na igreja. Temos visto o quê? O declínio espiritual, a apostasia de muitos, o desvio. Tantas coisas estão sendo reveladas, tantas coisas graves. E a igreja do Senhor, está sofrendo, os inocentes sofrem, a obra sofre, o Senhor sofre, mas o Senhor prestará conta.
Ele proferiu a sentença para esta Jezabel aqui. Ele profere a sentença para qualquer um que use de engano em seu nome. Para qualquer um que se aproveite dos dons que tem para se autopromover e assim querer a glória para si, que não é de ninguém, é do Senhor. Ele em tudo, ele prestará conta das nossas vidas. Todo ser humano na terra prestará conta. Satanás e os demônios já estão julgados. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja para com a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém e graças a Deus.